Olá pessoal, tudo bom? Então, como distinguir a situação entre mulher e propósito? Como coadular essas duas coisas? Então, se você quer saber como proceder, então acompanhe-me até o final que vocês saberão. Até mais. Então, como vocês sabem, algum de vocês, estou na igreja desde os meus 14 anos até hoje, até os 42, uns 28 anos. E quando entrei na igreja, aos 14 anos, fui na igreja para acompanhar um amigo meu, gostei do louvor, louvor mexeu muito comigo, fui atraído por Deus. E então eu comecei a buscar Deus na igreja, comecei a ir sempre, aos 14, 15 anos, fui indo nos retiro, fui me aprofundando, 16 anos indo nos retiro, para a igreja direto, aos 17, sempre buscando Deus, louvando a Deus, buscando, né? Eu já queria trabalhar na obra de Deus, estava com sede de Deus. Eu vivi aos 18 anos, tô lá buscando, tendo experiência com Deus, visões, né, vendo anjos. Aí veio aos 19 anos, já quis fazer teatro na época, já estava fazendo, entrei numa banda, fiz um curso pastoral, a pastora já quis me consagrar diácono, eu fiquei assim surpreso, falei, beleza, vamos nessa, vamos fundo, quero trabalhar na obra. Então, sabe, querido, você ficava na porta, entregando folheto, falando de Jesus, ganhando almas para Jesus, tava levando pessoas para a igreja, dando um testemunho bacana, tava bem fazendo a obra, incomodando o inferno mesmo, porque acredito que teve uma reunião lá no inferno, o diabo falou assim, vamos fazer alguma coisa para destruir esse crente, ele tá nos atrapalhando e tal, e vou usar o ponto fraco dele e tal. Bom, meu ponto fraco sempre foi mulher, entende? Mesmo indo na igreja, queridos, eu era assim, eu tinha uma mentalidade que ficar, né, esse lance de ficar era normal, era natural, né? E eu tinha essa coisa, entende? Então, para mim era natural, porque na verdade, queridos, eu não era realmente convertido, embora eu professava a fé em Cristo Jesus, né? Ia fazendo a obra, tinha aquela sede, sabe? Ia para a igreja, mas eu não era regenerado, eu não tinha nascido de novo, enfim, eu era apenas um crente professo. Mas ia pra igreja, né, com essa mentalidade que ficar com meninas, com moças, mulheres era normal, entende? Era comum, me chamava atenção, né, que não pode, mas eu seguia assim mesmo. Havia 19 anos, né, indo pra igreja direto, sábado, domingo, terça, quinta, fazia um monte de coisa na igreja, tudo que precisava estava lá eu. Então, o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa na internet e uma pessoa interessante, bonita, a gente se interessou um pelo outro, começamos a namorar, entende? Essa era a intenção de relacionar sério mesmo e casar, entende, queridos? Porque antes eu ficava com a intenção de não ter nada sério. Isso é ruim tanto para elas quanto para mim. Mas neste lance com uma fulana, não vou falar o nome, uma fulana, me interessei por ela e vice-versa, ela gostou de mim, a gente começou a namorar, beleza. E eu começava a comentar com meus amigos, pô, olha, eu tô namorando e tal. E aí você me fala um pouco dela, aí eu falava dela, ela era de outra religião, né? É, era meio do mundo. E o pessoal comentava assim, pô, Alessandro, eu aconselho você não, né, ter essa união desigual com essa pessoa, né? E eu falei, não, vou levar pra igreja tudo, né, tal. Daí o pessoal, beleza. Aí tá eu tendo um relacionamento com ela, relacionamento de namoro, entende? Só não tinha nada sexual, nada. E então foi prosseguindo os dias e eu chegando atrasado, né, nos ensaios da banda que eu tinha, né? Eu chegava atrasado em determinado lugar porque eu estava com ela antes. Aí é como se Deus enviasse mais pessoas para falar, olha, Sandro,
tava comentando que eu tava namorando, né? Falei que ela não era da igreja, tudo. Daí eles comentavam, né, que não tem julgo desigual, luz com as trevas, tal, aquela coisa toda. E eu sabia, entende? Mas eu falei assim, mas eu levo pra igreja, um dia eu levo, não tem problema. A pessoal, tipo, não concordava, não aprovavam isso, entende? Então, o que aconteceu? Aí foi que eu tava indo pra igreja, ela não me acompanhava, né? Porque ela é de outra religião, não me acompanhava. Então eu ia pra igreja durante o culto, ela me ligava, tipo, final de semana, e eu atendia e ela falando que estava no shopping com as amigas, e as amigas estavam com seus namorados e eu não estava junto com ela. Ela me cobrava ela me cobrava atenção, entende? E eu como gostava demais dela e vice-versa, então eu saía do meio do culto, ia para dar atenção para ela, entende, queridos? Aí eu inconscientemente estava me afastando da igreja, não estava me afastando, eu não estava totalmente afastado, mas eu estava indo inconscientemente me afastando. Aí beleza, daí ela queria sair comigo no final de semana, só que eu ia pra igreja, então tinha que fazer aquela escolha entre ela e a igreja. Todas as vezes eu sempre escolhia ela, para dar atenção para ela, então eu estava me afastando. E Deus estava no Cronos, Deus estava observando isso e vendo, e enviando pessoas para me alertar, entende? Eu tinha me avisado com duas pessoas. E eu não conseguia, tipo, eu queria sempre estar com ela. Eu não conseguia conciliar as duas coisas, entende? Então, eu era a igreja ou ela eu era ela. E eu escolhia ela, entende? Aí deu um mês de relacionamento, né, de namoro e tal. Daí deu um mês e poucos dias, poucas semanas. E eu fui pra igreja. E num domingo de Santa Ceia, eu acabou indo uma cicrana, né, na igreja. Aí eu olhei assim, nossa, olha quem tá aqui. Era uma pessoa que eu sempre amei, assim, gostei desde a infância, adolescência. Só que ela nunca dava bola, tipo, ela nunca queria algo sério comigo, entende? E mas eu gostava, sempre gostei dela. A cicrana me fez esquecer o momento que eu tava namorando, entende? Aí eu até falei comigo meu, pô, olha lá, Alessandra, a cicrana lá. Aí ele falava assim, pô, Alessandra, você não tá namorando, né, tal. Daí, opa, tô namorando, mas olha a cicrana lá, que, né, que maravilha, que bonita ela. É uma conhecida minha, enfim, eu gostava demais dela. Daí eu pensei, pô, mas eu tô namorando, né? Não posso, que é isso? Daí eu, beleza, né? E eu continuei pensando na fulana, minha namorada, né? Não queria largar dela, entende? Eu gostava, a gente pensava em casar, a gente planejava nosso casamento, né? Em contratar uma diarista, né? Para poder trabalhar na nossa casa. Então a gente pensava nessas coisas. Aí numa noite que eu via Cicrana, que eu gostava muito, né? Eu sabia que aquela noite seria uma noite diferente. Eu tive essa intuição, entende? Porque naquela época, querido, se eu foi em 99 para 2000, né? Naquela época eu praticava retenção seminal. Eu sempre eu sabia que aquilo não agradava a Deus, que era pecado tudo. Então eu sempre tinha longas streaks. E eu tava com uma intuição boa e sabia que naquela intuição, sabia que com a intuição eu sabia que seria uma noite diferente para mim, entende? Aí fui para casa depois do culto, ao ver a cicrana, que eu gostava, né? Mas não era aquela que estava namorando, que é a fulana. Então, fui para casa pensando na fulana, na minha namorada, né? E então eu fui para cama, fui deitar e pensando nela, é como se Deus pensasse assim, poxa, já enviei duas pessoas, né, para alertar ele, enviei a cicrana que ele sempre gostou na vida dele, né, mas que não é da minha vontade, que eles fiquem juntos. Então, vai eu mesmo. Então, de repente, queridos, Deus começou a conversar comigo, a falar comigo. E para mim foi uma surpresa, porque nunca aconteceu de ter um diálogo com Deus. E o diálogo foi assim. Estava eu pensando nela, na minha namorada, de repente Deus falou assim, ó, larga ela. Aí eu falei assim, não, Deus, não vou largar ela porque eu gosto dela e ela gosta muito de mim, não vou largar. Daí Deus falou assim, larga ela porque se você continuar com ela, você vai se afastar
do meu caminho. Aí eu falei assim, Deus, eu gosto demais dela, eu não vou me afastar do seu caminho, certo? Porque eu gosto, amo o Senhor, né? O Senhor me atraiu, eu sou encantado com o Senhor, mas eu não vou deixar ela, entende? Aí Deus falou assim, ó, aí ele me fez lembrar, né, que durante o namoro eu estava chegando atrasado nos ensaios, estava saindo do meio do culto, ele me fazia lembrar que eu estava faltando os cultos, né? Aí ele falou assim, se você escolher ela, você vai se afastar do meu caminho, mas lá na frente eu irei te salvar. Entre parênteses aqui, queridos, eu não era salvo ainda, como eu falei no início do vídeo, eu não era salvo, entende? Eu não era regenerado, eu não era uma nova criatura, embora professava a fé em Cristo, mas eu não era salvo, entende? Por isso que eu tinha aquela mentalidade de ficar com mulherada, né? Tipo, essa é uma mente de uma pessoa que não é crente, entende? Regenerada de verdade. Embora eu tinha sede de Deus, fazia a obra de Deus, tudo, só que não era regenerado, eu não era uma nova criatura em Deus, eu não era nascido de novo. Então Deus falou assim, olha, se tu escolher ela, você vai se afastar do meu caminho, só que lá na frente eu irei salvar você, pela minha misericórdia, mas você não vai ter galardão e recompensa. Aí quando ele falou isso, queridos, eu já, opa, peraí, Deus, eu não quero perder galardão, porque naquela época que eu estudava muito sobre Apocalipse, sobre ganhar almas, sobre que ganhar almas, fazer a obra de Deus, ter mais galardão, recompensa no reino dos céus, entende? Que você terá irá governar no reino de Cristo Jesus para toda a eternidade. Então isso para mim era uma ambição naquela época e hoje também. Então Deus falou assim que eu iria largar do caminho dele, se eu escolhesse ela, só que lá na frente ele iria me salvar, só que eu não ia ter galardão e recompensa, então já começou a pesar a balança, entendeu? Tipo, oxa Deus, eu não quero, eu não vou me afastar do Senhor, não quero, eu quero galardão, recompensa, eu quero estar com o Senhor, mas eu quero estar com ela. Então eu quis então barganhar com Deus, eu queria os dois, entende? Ela e ele, entende? Só que como ela é de outra religião e ela não me acompanhava, né, na igreja, tudo, ela estava realmente me afastando aos poucos do caminho do Senhor. Ela estava me afastando, porque ela era bonita, né, olhos verdes, ela gostava muito de mim, eu também gostava dela. Então eu acho que se apegou muito. Falei, não, Deus, é o seguinte, ó, eu vou para a igreja, Deus, certo? Eu não vou me afastar e estou com ela. Então, que tal eu levar ela para a igreja, né? E o Senhor salva e tá tudo bem. Falei assim para ele. Aí Deus falou assim para mim: eu vou salvar ela, mas no meu tempo. Quando ele falou isso, queridos, eu entendi muitas coisas. É como se ele falasse isso, mas informações viessem em minha mente. Falei, puxa, aí que eu comecei a entender sobre a eleição e predestinação, que Deus elege, né, pessoas e ele salva num tempo dele, ou seja, Deus elege, predestina, ele faz o que ele quiser. Eu pensei, puxa Deus, mas eu gosto dela, eu vou sofrer, Deus. Deus falava assim que, sim, você vai sofrer, mas eu sempre estarei contigo. Mas eu ainda quis barganhar com Deus. Eu queria os dois, eu queria ter ela e ele, porque eu gostava demais dela. Mas jamais eu iria largar Deus, entende? Porque ele já me cativava, Deus já me atraiu, eu sabia que ele tinha me escolhido. Mas eu não ia largar dela. Então eu estava barganhando com Deus. Falei, Deus, então, e se eu só ficar com ela, Deus? Fiz essa pergunta para ele. E não é que ele me respondeu, ele me respondeu assim, ó. Ela não vai querer só ficar com você, porque vocês criaram um vínculo muito forte. Aí quando ele falou isso pra mim, queridos, eu comecei a pensar nela, porque eu não queria ser egoísta com ela, porque eu realmente gostava dela, e eu não queria ser egoísta para com ela. Aí eu falei assim, Deus, eu vou largar dela, e eu vou sofrer, e ela vai sofrer também. Então ele disse assim pra mim, eu sei, mas eu estarei com você.
Eu sou o Deus eterno que falei. E foi isso, queridos. E esse foi o diálogo que eu tive com Deus. Meu primeiro, marcante, interessante, mas foi um marco na minha história, porque além de ser a primeira vez que eu vi Deus conversar com, estar conversando, eu tive que fazer uma decisão. Foi muito difícil, porque depois Deus me revelou que aquilo fosse uma entrega, como se fosse entregar o Isaac, entendeu? O meu melhor, porque naquele momento ela era o meu melhor que eu tinha escolhido para mim. E naquela noite eu tive que tomar essa decisão. E eu sabia que eu ia largar ela. Eu escolhi Deus, entende? Porque eu sabia, queridos, quando ele falou sobre galardão, recompensa, que aquilo era um propósito que eu estava em mente, porque era a minha ambição, e aquilo era eterno. Por isso que eu sempre falo, mulher é passageiro, temporário. O nosso propósito sempre será eterno. Então, eu tive que tomar essa decisão. Então, foi difícil para mim tomar essa decisão e foi pior ainda quando eu fui falar com ela. Aí, querido, foi uma choradeira para lá, choradeira para cá, tanto para o meu lado, para ela, choradeira para tudo que é lado. E fui para casa com depressão, triste, né? E eu fiquei sabendo depois que ela quase foi para o hospital. Eu passei por um processo de depressão durante meses. Só que nesse período, realmente Deus estava comigo. E eu percebia, é aí que Deus começou a revelar coisas para mim. Revelar meu ministério, revelar meu chamado, o porquê que eu vim à Terra, entende? O que eu tinha que fazer e que o meu chamado iria trazer divergências com, né, com pessoas, né, que, enfim, não quero falar muito sobre isso, né, mas foi um período de muita depressão, foi uma das aflições que eu tive que passar, né, mas foi um período onde Deus falou muito comigo, muito mesmo. Ele conversava comigo, depois ele me confirmava na palavra e confirmava com pastores, profetas de outros países, profetizando na minha vida, ministério, e que eu ia ter divergências com pastores, mas a graça de Deus iria vir sobre outras pessoas que irão me apoiar, né, que estariam comigo, né, que essas pessoas, a graça de Deus estaria pairando sobre eles, para me dando força, apoiando, estando comigo, entende? Relacionamento, coisas com linhas de pensamento, linhas teológicas, essas coisas assim, entende, queridos? Então, foi isso, meus amados. Esse foi meu primeiro diálogo, entende? Eu tive que fazer uma escolha, eu tive que entender que o propósito é eterno, entende? E que Deus tem os seus escolhidos. Eu aprendi nesse diálogo que Deus realmente tem os seus eleitos, tem os seus predestinados. Eu vou pôr o texto aqui, ó, em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, que Deus nos elege antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos como Cristo Jesus, como filhos por adoção. Nada a ver com ministério, com serviço, não, não. Aí o texto diz que nos predestinou para filhos de adoção, é filhos mesmo, entende? Nada de serviço, ministério, como alguns pastores aí distorcendo as escrituras. Então é isso, queridos. Quero dizer que, para finalizar, a graça de Deus ela foi irresistível durante a minha escolha, porque eu me apeguei a Deus, entende? E eu tive uma oportunidade de escolher, entende? Isto não quer dizer que oportunidade de escolha é livre-arbítrio, não. A total diferença entre oportunidade de você escolher e livre-arbítrio, mas vou falar isso em outro vídeo, entende? Então, como eu fui escravo pela inclinação e pela preferência em Deus, em fazer a obra dele, em ter galardão, isso culminou em escolher Deus. Isso determinou a minha escolha em Deus, entende? Porque Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Vou pôr o texto aqui, beleza? Então é isso, queridos, Deus faz a obra. Aí, meados de 2012,
Aí sim que eu fui salvo mesmo. Aí eu fui regenerado, Deus me regenerou, eu me arrependi. Eu lembro que nesse dia eu chorei bastante, né? De arrependimento mesmo, queridos. Né? Me arrependi de ter ficado com a mulherada, por ter enganado, por ter ficado e não ter a intenção de ter algo sério, de ter machucado elas, né? E aí liguei para busquei para pedir perdão, umas me perdoaram na boa, outras me xingaram. Então foi isso. Eu lembro que nessa noite de salvação, de arrependimento, eu fui escovar meus dentes, né? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: agora eu estarei em você para todo sempre, entende? Porque antes de eu me converter, o Espírito Santo ele pairava sobre mim, ele me influenciava, ele sempre estava comigo. Só que quando você nasce de novo, se torna uma nova criatura, onde há uma conexão, fusão entre você e Deus, certo? Sabe, uma junção, uma fusão. Quando ele está em você, aí você nasceu de novo, aí você é salvo, aí ninguém, aí queridos, aí você não perde, entende? Por quê? Porque você nasceu de novo e você é impulsionado a praticar a vontade do Senhor, entende? Porque você nasceu de novo, você é salvo, entende? Em Cristo Jesus. E você quer Jesus, você começa a ser grato. O salvo é assim, entende, queridos? Então é isso. Essa foi minha experiência. Foi um resumo rápido, entende? E graças a Deus, até hoje, Deus está me abençoando. Eu estou obedecendo a Deus. Quero dizer que o NoFap é uma fragmentação, é uma ramificação da obediência de Deus a Deus. E quando você obedece a Deus, é necessário que você pratique NoFap. Você vai obedecer a Deus e necessariamente você vai fazer o NoFap, entende, queridos? Então é isso. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe e tamo junto. Fui.